amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Trataremos do capítulo 2º, que fala sobre o socorro espiritual que está sendo feito a toda a família de Mariana, né, que é a família Soares, ao qual nós já fizemos uma apresentação na aula passada e que daremos continuidade hoje, também trazendo alguns novos personagens. Lembrando que este capítulo ele é bem extenso, ele possui em torno de 21 páginas. Então, nós traremos os principais trechos da obra para que possam ser trabalhados de uma forma mais didática possível, e fica na incumbência de cada um de vocês realmente realizar a leitura para melhor compreensão e acompanhamento do livro. Então, Amália, né, que havia sido atendida no centro espírita, ao qual estavam os outros personagens da reunião mediúnica, ela saiu do centro espírita e chegou em casa se sentindo bem mais aliviada e com novas esperanças de que aquele espírito que se encontrava em sentimento de vingança e sofrendo muito porque estava realmente com muito ódio e perseguindo a sua família, ela acreditou que esse antigo inimigo ele já estaria sendo então atendido, certo? Então, ela vai falar um pouco aqui, né, sobre o que tinha acontecido, do seu retorno para casa. E Dona Rosa, que é a mãe, ela havia ficado em casa, né? E transmitiu para Amália a notícia de que Mariana havia retornado, que Mariana havia saído de casa, né, após brigar com o pai. E a Mariana, ela retornou para casa através das mãos generosas de Dona Aurelina. No caso, esta senhora, ela havia sido uma antiga secretária da casa e que era praticamente um membro da família. Dando continuidade, a Amália fez um ligeiro repasto, né? Chegou em casa, se pôs a par, né, da situação que havia acontecido. E aparece um novo personagem, que é Ambrósio. Também é um trabalhador desencarnado que fazia assessoria, né, aos trabalhos de assessoramento aos trabalhos de Saturnino, que era o dirigente espiritual da casa espírita. Então, como ele também era um cooperador dos trabalhos de desobsessão, ele foi orientado para que ajudasse Mariana, encarnada, a retornar para casa. Então, informado no próprio recinto doméstico por entidades ali residentes quanto ao paradeiro da jovem, não lhe foi difícil encontrar Mariana na praça jardinada no centro da cidade. Percebeu, no entanto, de imediato que a moça se encontrava visivelmente perturbada por entidades levianas, encarregadas de darem prosseguimento ao clima da obsessão, embora a ausência do verdugo responsável pela enfermidade em curso, que era o espírito que estava sendo atendido no centro espírita. Então, quando Ambrósio, enviado por Saturnino, foi até o local, foi até a casa de Mariana e ficou sabendo que ela havia saído, né? A encontrou na praça e estavam outras entidades lá perturbando ainda mais. Então, aturdida desde o momento do incidente com o genitor, Mariana procurou as ruas da cidade, tendo em mente a ideia de encontrar em Adalberto, que era o seu namoradinho, paquera, enfim, o rapaz que ela estava envolvida, com quem se afinava sentimentalmente, o braço amigo de Amparo, de modo a fugir do lar que a infelicitava. E surda ira a compelia a tomar qualquer atitude, conquanto pudesse libertar-se do jugo paterno. Ela estava, inclusive, pensando em fugir, desaparecer, junto com esse companheiro. O namorado, que trabalhava no comércio,
Somente à noite, após o serviço, é que poderia encontrá-la, com a necessária calma para tomar as providências. E assim eles haviam combinado um encontro para as 20 horas, no local que agora ela estava, que era a praça. Ele supunha amar o, ela, perdão, supunha amar o jovem, embora reconhecendo nele os desvios habituais naqueles que são indiferentes ao dever e à dignidade. E a mãe sabia, né, que ele não era uma pessoa correta totalmente para ela, né, que era um pouco leviano, era corrompido, e Dona Rosa sentia quase que por instinto que aquele homem, ao invés de amar a sua filha, ainda não preparada para as investiduras de um lar, como sem o necessário equilíbrio para acautelar-se das ciladas das emoções em desgoverno, desejava também arrancá-la do carinho defensivo da família, para arrojá-la nos desfiladeiros da miséria moral. Então, ele era leviano, era também um ser comprometido moralmente, e que provavelmente, ao invés de estar ajudando a que Mariana estivesse saindo da situação, iria comprometê-la ainda mais. Então, o vigilante mensageiro, né, procurou, que foi Ambrósio, procurou desviar Adalberto. Gente, eu estou lendo esta parte porque ela é muito importante. Ela demonstra como a espiritualidade se organiza para todo o trabalho de assistência. Então não é somente naquele momento em que a pessoa vai na casa espírita, que recebe aquela assistência e pronto, tchau, vai embora, ninguém mexe mais com isso aqui. Não, a gente está vendo que Saturnino, que era o dirigente espiritual, ao tempo em que o perseguidor principal estava sendo atendido na casa espírita, ele já mandou o mensageiro, que foi Ambrósio, ir em busca de Mariana, que já havia marcado o encontro com o namorado, para dar continuidade, né, à sua fuga, a um compromisso moral ainda maior, né, que poderia ser uma grande queda para ela, e dar continuidade ao processo obsessivo. Então a gente está vendo como a espiritualidade ela vai trabalhando em todas as vertentes, em todos os pontos, né, que fazem parte da trama. Então Adalberto ele procurou desviar Adalberto de encontrar Mariana, lhe propiciando um mal-estar súbito, através da aplicação de fluidos no centro cardíaco, o que lhe deu uma repentina indigestão. Então, Ambrósio provocou uma indigestão em Adalberto, que fez com que ele fosse embora antes de chegar na praça, e assim Ambrósio seguiu para o lar de Dona Aureliana para que a intuísse de que ela saísse e fosse ao encontro de Mariana. Então, envolvendo a velha servidora em seus fluidos, procurou falar-lhe com imensa ternura e forte vibração. A respeitável senhora não o escutou através dos ouvidos materiais. No entanto, em forma de intuição, sentiu imperiosa necessidade de demandar a rua, qual estivesse teleguiada, até a moça que, a sós, esperava o companheiro. E vendo-a desfigurada, a bondosa senhora cercou-se, assustada, e cingindo-a num abraço de espontânea afetividade, a envolveu nos fluidos de Ambrósio, inconscientemente, estabelecendo sensível permuta de energias, de modo a arrancá-la dos liames dos espíritos ociosos que a vitimavam. Então vejamos como a espiritualidade trabalha, né? Não foi só lá dentro da casa espírita, foi encaminhado um outro assistente para ir ao encontro do namorado de Mariana, para ir ao encontro de Dona Aureliana, que era alguém que poderia auxiliar também para retirá-la daquela ideia. E o que ela fez foi conduzir Mariana até a casa dela para que Mariana pudesse conversar, né? Fez uma refeição e assim Dona Aureliana levou em segurança de volta ao seu lar, né? Então vejamos, concluída a tarefa, Ambrósio retornou ao trabalho espiritual a fim de apresentar a Saturnino os resultados da investidura
todos os trabalhos que haviam sido feitos. Se aproximava do encerramento, né? E o mentor espiritual expressou a gratidão ao assistente e informou que logo mais, quando todos se recolhessem ao leito, então já era noite, né? Então, quando todos os encarnados fossem dormir, haveria uma continuação do trabalho espiritual, da tarefa de desobsessão, quando ele pretendia retomar as diretrizes do trabalho, convocando diversos dos envolvidos no processo perturbador e os membros da casa para um encontro fora do corpo, quando as bênçãos do sono conseguissem libertar parcialmente alguns dos implicados. Então, aqueles médiuns, inclusive, que trabalham na reunião mediúnica, eles percebem, aqueles que têm uma maior consciência, que muitas vezes, na noite da reunião mediúnica, eles continuam trabalhando. Quando estão no sono físico, eles retornam, né, para a casa espírita e continuam trabalhando. Ou às vezes vão até as regiões, né, menos felizes, onde é necessário realizar o amparo e assistência ou esclarecimento aos irmãos sofredores. Então, o trabalho prossegue. Por isso que é tão importante que o médium, quando sai da reunião mediúnica, vá para a sua casa, se mantenha em sintonia com o plano maior, com os espíritos benfeitores, se mantenham de forma harmônica, né, sintonizado, para que ele, ao dormir, ele possa continuar sendo um instrumento de auxílio. Então, nada de estar saindo de reunião mediúnica para ir para um barzinho, se encontrar com os amigos, tomar cerveja, ir para festa. Evitemos, tá? Evitar ao máximo esse tipo de comportamento, porque muitas vezes pode ter uma implicação para o próprio médium. Então, a noite já ia avançada quando Saturnino trouxe ao recinto das sessões, em parcial desdobramento, olha só, os irmãos Petitinga, que era o dirigente da reunião mediúnica, encarnado, Dona Rosa, que era a mãe, e as filhas, Amália e Mariana. Além deles, né, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, né, que estava... e nós que ele diz são os espíritos, né, os desencarnados. O venerando trabalhador da seara espírita, habituado às incursões no mundo espiritual, embora ainda vinculado à roupagem carnal, apresentava-se calmo e lúcido. Ele fala de José Petitinga, tá? Perfeitamente familiarizado com experiências de tal natureza. Dona Rosa e as filhas, no entanto, pareciam atemorizadas na sua semilucidez, embora o amparo vigoroso do instrutor que delas cuidava com carinho paternal. Tem uma observação aqui que é uma passagem, né, do Livro dos Espíritos, que fica para vocês lerem, que é falando sobre a emancipação da alma durante o sono físico. Então, foi levado, aliás, continuou, né, no recinto, aquele espírito que necessitava da assistência. E aí diz, embora o ressonar agitado, o visitante refletia a angústia em que se debatia, deixando ver as marcas profundas em ulcerações na região da glote, que se apresentava purulenta. Então, ele tinha um grande ferimento na região da garganta, assinalando os danos cruéis do autocídio injustificável. Localizado em leito próximo, continuou assistido pelos que os trouxeram. No caso de Mariana, quando o viu, ela mesmo sem conseguir identificar muito bem o que estava acontecendo, ela começou a ficar inquieta, né, com um certo desespero, porque meio que ela estava prevendo que ia encontrar alguém que não era, que ela não desejava. O instrutor acercou-se dela e ele aplicou passes anestesiantes para deixá-la um pouco mais tranquila. E aí a irmã Angélica, que é a mentora do médium Moraes, lembrem que no primeiro capítulo falamos do médium Moraes, que era um médium inconsciente, né? E a Angélica é a mentora espiritual do médium. E trouxe esse médium ao cenário abençoado que lhe parecia familiar aos olhos espirituais, lembrando que ele foi levado em perispírito, né?
Tudo nele traduzia segurança e o equilíbrio de uma existência voltada para o bem e para o dever. Vejam o que é um médium equilibrado e bem trabalhado, né? Então ele percebeu onde estava, mesmo sendo inconsciente, para ele ela era algo já natural ele realizar essas atividades. Vai falando um pouco, né, sobre a questão dessa lucidez, da mediunidade equilibrada, e ele fala aqui: a entidade, vendo-se em uso da razão, circunvagou o olhar esgazeado e, reconhecendo Mariana ali presente como se fora tomado de estranho horror, intentou precipitar-se sobre ela, brandindo os punhos cerrados, com os lábios em rito macabro, dos quais escorria pegajosa substância escura e nauseante. Detido num impulso incoercível pelos auxiliares e vigilantes, recorreu aos impropérios violentos, como se desejasse, através das palavras candentes do ódio, conseguir o desforço acalentado por muitos anos a fio. E então ele começa a dizer toda a raiva que ele tinha dela, né, pelo que ela havia feito com ele. E ele a chama de Aldegundes. Vociferou o indigitado sofredor: por que me desgraçastes? Que te fiz eu para sofrer o abandono ignominioso e a humilhação que me impuseste diante de todos os nossos amigos? Aldegundes, Aldegundes, não te dei o amor honrado e puro de um homem trabalhador? Por que me felicitastes destruindo a minha vida? E aí vem falando um pouco, né? Construímos a nossa felicidade entre tantos sacrifícios, porque você me abandonou, né? E aí Mariana, quando percebeu, né, que estava sendo chamada, ela se recordou da sua existência anterior, né? Já que ela estava ali em espírito, e deu um terrível grito e caiu em convulsão. E aí foi sendo atendida, né? E ela fala: sim, recordo-me de ti e te odeio também. Sempre feliz que tenho sido e que sou. Onde estou e por que desvairo? Porque esses fantasmas que me torturam e não me deixam? Porque a morte não me consome? E aí ela diz: abandonei-te sim. Fui amaldiçoada por mim mesma 1000 vezes e te amaldiçoei também. Todos me amaldiçoaram. De todos nós, não sei qual o mais desventurado. Entretanto, odeio mais aquele que me fez consumir as esperanças de mulher e os sonhos de louca no triste hospício de Harlem. Não sabes que voltei a buscar-te? Agora é tarde demais, não me recordo mais, não sei, somente sei agora que estou perto de fazê-lo pagar. Então, vai começar a ser trazida toda a trama que havia acontecido nessa vida anterior, né? Em que ele era o marido dela, né? E a fim de ir atrás dos negócios dele, dos interesses financeiros dele, ela deixava sozinha por longos períodos. A história se passou na Holanda, no século XIX, e ele havia deixado-a por um longo período sozinha, indo atrás de mais terras. Ela já era explorada, né, no plantio de tulipas, e ainda assim ele queria adquirir mais terras e foi para outra região, deixando-a muito tempo sozinha. Ao qual ela, se sentindo desamparada, né, e desiludida até de que ele fosse retornar para ela foi embora com outra pessoa, né? E essa pessoa, o qual ela foi embora, é o atual pai dela. E é por isso, só que ele também a seduziu e a enganou, né? E nisso, depois ela ficou louca, porque ela quis retornar para o antigo lar, né? Mas como era uma grande desmoralização, né? Então ela foi colocada no hospício como louca, porque, enfim, né? Tinha toda aquela questão moral de desonra da família. E aí foi que ela realmente terminou seus dias de forma bem moralmente comprometida. E aí começa a assistência espiritual, né, trabalhar principalmente com o perseguidor, em que ele jamais quer admitir a possibilidade de perdão,
né? E aqui fala que por longos meses, sabemos disso, mas sabemos também que enquanto se preparava o polder, que são as terras, né? Na Amsterdã setentrional, fascinado pelas perspectivas de adquirir largas faixas de terra para pastagem de gado, não obstante as imensas plantações de tulipa que já possuía, deixava-a quase abandonada por longos meses, enquanto durou a dessecagem do lago que existia entre Harley, Amsterdã e Leida. Trabalho esse que durou entre 37 a 40. E sentindo-se só, inexperiente e sem forças para a luta contra as paixões da própria natureza, não resistiu às constantes investidas de Jacob, que era o nome do pai dela atual na outra reencarnação, terminando por deixar-se arrastar ao rio de lama que a conduziu mais tarde à loucura. E não me traga à memória o nome de Jacob van der Koppel, que era ele, né, o pai dela. Infame ladrão da minha felicidade. Encontrei-o também. A princípio, tudo me parecia estranho. Por largos anos eu sentia a presença dele e me sentia ao seu lado, embora as diferenças que apresentava. Tudo me era no começo irreal, até que foi conduzida a Dr. Theophrastus, que é um espírito, né, bem imperfeito, um espírito inferior, que é considerado como que um professor de obsessão, né, no mundo espiritual umbralino, e aí ele foi lhe mostrando as explicações de que quando se reencarnava, aquele espírito se encontrava escondido em um novo corpo, e foi assim que ele identificou que o Jacob hoje era Mateus, que é o pai dela, né? E aí se fala muito sobre o perdão, que ele não aceita de jeito nenhum, né, pelo que eles fizeram com ela, e fala com questão também a viciação mental, que é uma essa psicosfera que nós vamos criando dos maus pensamentos e que se começa aquele ciclo de maus pensamentos em que vai se tornando uma grande bola de neve, e essas vibrações elas vão atingindo inclusive o nosso físico. Por isso tantas doenças psicossomáticas, além da própria doença da alma, né, como uma obsessão propriamente dita, e que muitas vezes já vem, né, de existências pregressas nossas, em que nós trazemos essa identificação com esses espíritos de baixa vibração, nós nos afinamos com eles porque tivemos uma história com eles, além daquilo que eles também vão emanando para nós. Então, se nós, encarnados, entre um encarnado e outro, a emanação de fluidos deletérios pode nos atingir diretamente se nós nos afinamos com eles, imaginem também quando parte do mundo espiritual com quem éramos afinados, né? Com quem fez parte da nossa história. Então, existe sim todo um processo telepático e de recepção desses fluidos deletérios. E é por isso que Mariana também nunca tinha sossego. Da mesma forma, Mateus, eles traziam neles a culpa do que tinham feito, né? E o processo de vingança do perseguidor que vinha sempre emanando esses fluidos deletérios para com eles e fizessem com que eles sempre estivessem caindo nas armadilhas da obsessão geradas pelo próprio sentimento de culpa. E aí vem falando, né, sobre o trabalho dos encarnados, né, que eles buscam seguir as lições de Jesus com relação a atender aqueles que sofrem, né, que Dona Rosa também estava presente, não entendendo muito o que estava acontecendo, mas também se fez presente como mãe, né, que buscava amparar a sua filha. A Amália também estava presente nessa circunstância, né, como irmã de Mariana. E aí vem ao final, né, que os assistentes da espiritualidade vieram falar, ele veio falar que vivia no inferno, né, porque ele vivia com esse sentimento de vingança, com esse ódio, que sempre estão querendo, até mesmo quando não parte diretamente dele, parte de outros que o incitam,
né, a que ele vá fazer o seu processo de vingança. E aí o espírito saturnino lhe explica: o inferno é resultante do seu estado de rebeldia. Na sua recusa ao amor, você se condena ao desespero sem remissão, enquanto dure o combustível da revolta que você coloca na fornalha do ódio. Então, ele mesmo está alimentando esse ódio. Por que ele não busca seguir o seu caminho, né? Se ele buscar simplesmente a própria felicidade e a própria paz espiritual, deixe que aqueles que realizaram o mal, eles vão sofrer a justiça mais cedo ou mais tarde. E tanto é que ele pergunta: e os devedores? E Saturnino diz: a vida se encarregará deles, agora ou depois. E aí teve aquele silêncio, né? E ele começou a entrar em meditação e a pensar. E aí os agentes, né, invisíveis, como ele diz, começaram a tentar acerenar o ambiente para que pudesse realmente começar um trabalho de desprendimento desse espírito da sua tentativa de vingança. Então, meus amigos, aqui foi apenas um resumo, né, dessas 21 páginas que constam do capítulo 2º do livro Nos Bastidores da Obsessão. Espero que tenha ficado bem compreendido, né, e que vocês leiam para que possam realmente ficar a par de toda a trama desse livro que é tão interessante para o estudo da obsessão. Então, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando as novas aulas e podem deixar seus comentários ou sugestões. Muita paz a todos e até a próxima. Tchau, tchau!